Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kalel e esse é mais um Papo Direto e Reto, uma forma de compartilhar sem enrolação, corte ou edição, as coisas de coração para coração. Vamos para a palavra então. Hoje a palavra é Josué 7, o versículo 1 e depois o versículo 10 e o versículo até o versículo 12, que fala o seguinte: Mas os israelitas cometeram uma transgressão no caso do anátema, pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. Esse é o versículo 1, agora vamos para o versículo 10. E o Senhor respondeu a Josué: Levanta-te, porque está assim prostrado com o rosto em terra? E Israel pecou. Eles quebraram a minha aliança que lhes ordenei. Tomaram do anátema, furtaram-me e dissimuladamente esconderam entre as suas posses. Por isso os israelitas não puderam subsistir perante os seus inimigos. Retrocederam diante deles, porque se fizeram anátema. Se não destruíres o anátema no meio de vós, não estarei mais convosco. E o tema de hoje é: por que não estamos conseguindo vencer? Né? Eu vou fazer um pequeno paralelo em relação a essa abordagem que a gente está tendo aqui, porque dentro desse contexto, uma só pessoa do povo ocasionou que todo o povo perdesse. Eu queria que a gente pudesse entender isso como uma só área da nossa vida em relação a todas as demais áreas da nossa vida. Às vezes a gente tem uma vida que, cara, louva o Senhor, anda em santidade com Deus, faz todas as coisas para honra e glória de Deus, mas basta uma área só. Igual o povo de Israel, bastou uma pessoa só para que isso fosse motivo da gente não conseguir algumas vitórias, para que fosse motivo o suficiente para que todo um exército fosse rendido, sabe? Então, nesse sentido em específico, a gente precisa começar a olhar com muita atenção para a nossa vida, porque por conta de um único pecadinho a gente pode estar perdendo grandes coisas em Deus. Por conta de um pequeno vacilo que a gente comete constantemente e que a gente dá aquela encobertada, às vezes é o motivo da gente não experimentar avivamento, às vezes é o motivo da gente não experimentar de fato uma interferência de Deus na nossa vida, no nosso casamento, nas nossas finanças. Então, cara, santidade total. A palavra fala claramente aqui que por conta dessa única coisa foi o suficiente para Deus falar que quebrou a aliança que eu lhes tinha ordenado. Será que por conta de pequenos pecadinhos a gente não está quebrando a nossa aliança com Deus a tal ponto da gente não conseguir vencer em nada na nossa vida? A conclusão que a gente tem que ter a respeito disso é o versículo 13. Levanta-te e santifica o povo. Vai, cara, e santifica todas as áreas da tua vida. Expurga de ti qualquer tipo de pecado, expurga de ti qualquer tipo de coisa que está quebrando a tua aliança com Deus, mano. Meu irmão, minha irmã, santidade total ao Senhor. Santidade total. Ele mesmo fala: sede santos porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Isso quer dizer o quê? Que todas as áreas da minha vida precisam ser santas. A palavra fala em Provérbios que basta um pouquinho de estultice para acabar com muita coisa boa. Então, às vezes, a gente está tendo toda uma vida tão dedicada ao Senhor, mas por conta de um pecadinho tão pequenininho, tudo isso está sendo jogado fora, sabe? Então, a nossa conclusão perante isso tem que ser: a gente precisa ser radical em nossa vida com Deus, em nossa vida de santidade. A gente precisa verdadeiramente levar a sério Marcos 12:30, de amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, com a nossa força, com o nosso entendimento, com tudo o que nós temos e possuímos, e não deixar nada de fora. Porque às vezes essa coisinha que a gente deixa de fora, esse pequeno vacilo, custa muito caro. Senhor Jesus, eu oro para que a gente possa verdadeiramente dedicar toda a nossa vida para Ti. Semelhante àquilo que o Senhor nos mandou no primeiro e grande mandamento, que todo o nosso coração, todos os nossos anseios, todos os nossos desejos e aspirações, Senhor, sejam totalmente Teus, Senhor. Toda a nossa alma, Senhor. Tudo aquilo que nós somos particularmente como seres humanos, toda a nossa identidade seja completamente dedicada para Ti, que toda a nossa força, toda a nossa disposição, que todos os nossos meios, tanto financeiros quanto meios de influência, sejam totalmente para Ti também, e que todo o nosso entendimento, toda a nossa inteligência, toda a nossa expertise, tudo aquilo que nós aprendemos e conseguimos também ensinar aos outros, seja completamente Teu, Senhor.
Eu oro em nome de Jesus para que nós verdadeiramente possamos fazer igual Josué fez, santificar, Senhor, o povo, que nós venhamos a nos santificar completamente para Ti, Senhor, para que a gente possa experimentar de vitórias que nunca antes a gente poderia ter experimentado. Em nome de Jesus. Amém.